Podcast Modelão da Roça, para você que está aí nos acompanhando. Mais uma semana, mais um convidado. O nosso podcast, a gente tem o propósito de trazer a história de cada um dos nossos convidados, desde a sua origem até ao momento atual em que estão aí, tá certo? Então, a você que nos acompanha em todo o estadão do Mato Grosso, a gente fala pelo horário do Mato Grosso, toda quinta-feira às 19 horas, pelo nosso canal no YouTube, que você está vendo passar aqui, e também no Spotify. É importante você clicar em seguir, acionar o sininho, tá certo? E compartilhar, obviamente, para que mais pessoas assistam. Então, cada semana a gente traz um convidado para você que saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Você que é descendente de sertanejo de corpo e alma e coração, mas está aqui nessa selva de pedra. Falamos de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. O programa é gravado às terças e vai ao ar toda quinta-feira. Podcast Modelão da Roça, nós temos aí o nosso Instagram e também temos o... Como é que é, Juninho? Não, estava falando Instagram aqui. Instagram, TikTok e, é claro, o canal no YouTube e o Spotify. Hoje estou tendo a grata satisfação de receber aqui um homem livre de bom costume, empresário no ramo da informática, mas tem lá a origem lá no Paranazão. Lá no café. Marcelo. Ô Marcelo, você me perdoa a ignorância, mas nós estamos em casa mesmo e eu lembro, e talvez possa ser que eu já ia falar errado. O seu sobrenome é... Souza Costa da Silva. Souza Costa da Silva, eu tô confundindo com Monteiro. Marcelo Souza Costa da Silva. Você é descendente de espanhol ou português? Rapaz, descendente de português com italiano. Ah, é? A avó é da família Torelli. Torelli? Né? Torelli. E o pai, família Mendonça. Aí foi uma junção, né? Mendonça também é espanhol, não tem não? Olha, eu... Mendonça. Mendonça. Agora, não sei se ele pega como Mendonça, né? Mendonça, né? Que é mais puxado para o espanhol. Mas pelas informações que a gente tem é que seja português com italiano, né? O Marcelo, já vocês vão saber quem que é o Marcelo. Da onde a gente se quer? Faz tempo, hein? Faz tempo. Acho que a gente se conheceu aí meados de 99 para 2000. 98, por aí, não foi? 98, foi por aí, Você lembra do aí. Netinho Competition? Já, né? Chega lá. Marcelo, bom, hoje você tem uma empresa chamada Center 9. Isso. Hoje nós temos eu tenho uma empresa hoje com o nome de Center 9 Tecnologia, né? Uma empresa pioneira aí no ramo de terceirização de serviços de TI. Que seria a palavra mais correta, né? Para a nossa prestação de serviço. Então, mas vocês fazem instalação de uma opção de coisa também, né? Ou fazemos. A Center 9 ela é uma empresa, eu costumo dizer aos clientes que ela é uma empresa completa, né? Nós atendemos o TI terceirizado, né? Que são empresas como, por exemplo, um escritório odontológico, um consultório odontológico, um escritório de advocacia, uma contabilidade, todos essas empresas muitas vezes não têm uma condição de contratar um funcionário e colocar aqui para ficar o dia inteiro cuidando da tecnologia, né? TI, para quem não sabe, é técnico de informática. Então você tem empresa, tem lá um computador, todo esse equipamento digital, de repente você até precisa disso, não está entendendo o que significa. Vou simplificar aqui, né? Você precisa de um camarada para dar suporte. Então, como você às vezes não consegue ter um tempo integral, a Center 9 oferece esse serviço. Deixando mais claro para quem está em casa nos assistindo hoje, vamos supor que você tem aí um computador na sua casa e um belo dia você vai imprimir e não imprime. Aí você vai fazer o quê? Eu vou chamar um técnico de informática. No nosso caso é diferente. Nós temos uma empresa que fica durante horários comerciais, inclusive até fora de horário comercial, como alguns restaurantes que nós atendemos, nós temos plantões, né? E a empresa solicita ao nosso helpdesk esse atendimento e a nossa equipe prontamente, né? Já os atende, já faz a resolução, e se não resolve remotamente, envia um profissional presencial, né? 24 horas? 24 horas. Dependendo do cliente, a gente atende direto. Então tá. Então, independente, se o camarada quiser contratar, pode ter um computador em casa. Hoje na parte da Center 9 mesmo, nós focamos mais em pessoa jurídica, né? Nós não atendemos residência, assim, bem pouco. Até porque o foco nosso maior hoje é a implementação de soluções tecnológicas mais avançadas, mais aprimoradas, né? Focar em controle de acesso, em sistemas de roteamento. Inclusive, nós temos aí grandes parceiros
que atuam conosco na área de 3G, 4G, LTE, instalação de sites de telefonia, repetição de links, entendeu? Que legal, Marcelo. Fibra ótica, fusão de fibra. Hoje nós estamos falando aqui do ápice, agora vamos voltar lá nas origens. Vamos lá. Você é paranaense, então, né? Paranaense de Londrina. Cheguei aqui próximo de 83, 84. Diz as histórias que eu ainda vim de lá pra cá num Fenemê. Pra ficar melhor ainda. Aquele caminhãozão da Fiat, né? Da Fiat, ó. Feliz Natal, Manuel. Só por Deus. Rapaz. Nós saímos de Panó. Cara, a gente saiu de Londrina e chegou em Limeira, em 1974, num trem desse aí, cara. O trem era tão bom que a porta abriu ao contrário, assim, ó. Que na hora que ele engoliu caroço. Caroço de ré, o cara Na pula. subida, o motor já pular, chama-se porta suicida, né? Era pro cara pular, se o pneu não passasse por cima, ele sobrevivia, né? Exatamente. Se engolisse um caroço na subida, o cara tivesse que pular numa porta que é abnormal, aí dá trabalho. Você já dirigiu aquilo? Não, Só por Deus. Mas o pai dizia que todo motorista de Fenemê tinha que ser buchudo, né? Barrigudo. Tem que encostar a barriga no volante pra poder cruzar a marcha. Aquilo é de Deus, né? Eu acho bonito, cara. Não, é lindo, você olhar. Olhar. Agora, pra trabalhar com ele. Viver daquilo ali é outra história. Então, seu pai é chofer. Ele trabalhou uma época como motorista, né? De caminhão, né? Puxava carga. E ele contava umas histórias até legais. Ele dizia, um dia ele falou pra mim, né, que tinha uma diferença muito grande do motorista de Fenemê pro carreteiro. Ah, não, isso aí era dantesca, né? Quem conhece essas histórias é eu, vai lá. O motorista de carreta, até o lugar no restaurante dele sentar pra comer era diferenciado. O Fenemezeiro, quando ele chegava, ele tava com graxa atolado na calça, tentando rolar por baixo de caminhão E aquelas camisas escrito Rimula. trocando pneu. Não era Rímula, era Rimula. Rimula. Trocando pneu e era daquele... O Fenemezeiro subia a caixa assim, ó. As unhas sujas. Tem uma história, cara, do Fenemê, coitado do cara. Pra acabar. Eu sei que O cara chegou assim no restaurante, churrascaria rodízio. Antigamente, privilegiava o chofer, né? Sim, O cara ancorava o caminhão, abastecia e ganhava um rodízio, né? Aí o cara chegou lá, a motora parou o Fenemê lá do outro lado da pista, chegou assim e falou pra moça do balcão, falou, me dá um pão com mortadela. Eu assim, mais alguma coisa, o senhor falou, um copo d'água da torneira. A mulher pegou da água da torneira pra ele abaixou no balcão e comeu rapidinho, bebeu, limpou a boca. A mulher falou assim, mas moço, o senhor não é caminhoneiro? Ele falou, sim, senhora. Foi, mas os caminhoneiros aqui abastecem, aqui enche o tanque, ganham o rodízio. Aí ele falou, dona, a senhora tá vendo aquele Fenemê do outro lado da estrada? Aquele já me comeu a casa, comeu o dinheiro, comeu a família. Se visse esse pão com mortadela, ia comer também. A boca era escura, cara. Rapaz, No tio, parece que sabia o dia que tinha dinheiro quebrava, né? sabia. O pai, ele contava assim que ele saía de casa com o dinheiro assim, certinho pra uma manutenção e também pra comer, né? Ele disse que era uma furação de pneu, uma quebração no meio do caminho, que chegava uma hora assim, ele chegava nos restaurantes e falava pro pessoal assim, ó, sorta um Fenemê no toco. Disse, quando você falava isso pro atendente do restaurante, ele já sabia que era um PFão daqueles bem baratinho mesmo. O Fenemê no toco. É o surtido. O que tem, vai. É o que tem, vai e era bem baratinho E mesmo. não tinha como repetir também não, né? Que se não Era enchesse, só um né? PFão e tchau, né? Então, naquela Qual era a época... carreira do seu pai? Ele é vivo ainda? Ele é vivo ainda. Qual que era o apelido dele na estrada? Eu acho que ele nem teve muito, porque ele foi pouco tempo que ele dirigiu. Acho que ele dirigiu uns 3 anos só. Então o Fenemê deu prejuízo. Ele era empresário, era? Ele, quando parou com o caminhão, ele montou uma oficina mecânica, né? E ele sempre foi um excelente mecânico na área diesel, né? Então seu pai é psicólogo de motor. Psicólogo de motor. E prosperou bem. Que Teve legal. oficina, trabalhou bacana. Psicólogo de motor, porque o motor só vai se abrir pra ele, né? Só vai contar o que tem pra ele. Mas vem cá, então vocês vieram pra cá de Fenemê. Viemos pra cá direto. Aqui, Jesus libertou seu pai. Aí aqui foi a libertação. Você é o mais velho, Marcelo? Não, eu sou mais novo dos filhos, né? Nós somos em 3 homens e 2 mulheres. E dos homens, eu sou mais novo. Ah, então as mulheres ainda vêm depois de você. Já vieram depois, isso.
E aí seu pai veio pra cá e montou oficina, vendeu o caminhão mesmo. Vendeu o caminhão, montou uma oficina, começou a trabalhar com os colegas, né? Inicialmente, depois montou uma oficina e ficou com essa oficina, tá até hoje, né? Tem a oficina mecânica dele lá. Onde que é? Hoje ele tá ali na próxima Ipiranga, Avenida Ipiranga, com a... Deixa eu ver como que eu te explico melhor. Ipiranga com a Senador Metelo, naquele pedaço ali. Perto da antiga Daytona Motos ali? Isso. Próxima à Escolinha do Santos ali. Sim, sim. Pra Eu sei frente à onde é que é. esquerda, né? A oficina do seu Mauri. Seu Mauri, então tá lá. Qualquer hora eu vou passar lá pra tomar um café com o senhor. E sempre tá lá. Sexta-feira, de vez em quando, tem uma... Um entreveiro. Tem um entreveiro lá. E o bom da oficina é comer lanche de oficina. Você já comeu? Não. Pão, mortadela, graxa e tubaína. Tem vermelho, fica igual. Você já comeu para pão? nada, né? Você já comeu pão com taio? Pão com? Com taio? Não. Na oficina a gente come muito também, né? Pão com taio. Você pega o pão, dá um taio e come ele. E bebe água. Então, Marcelo, você chegou a trabalhar com seu pai, não? trabalhei na época que eu tomei gosto, né, pela parte automotiva. Eu acho que eu fiquei mais ou menos uns 4 anos com ele lá. Você trabalhou de que ano a que ano lá? Lavando peça. Orelhudo. Começa de... Orelha seca como é que se fala? Meloso, né? meloso. Aí depois eu fui pra parte de... Já comecei a mexer com a parte de suspensão, né? Já dominava um pouco alguns carros. O Fusca, tinha por quantos exemplo... na época eu tinha uns 12 para 13 anos, mais ou menos. 12 para 13 anos. Então já tava trabalhando. Já tava trabalhando, já. Pra pagar o menos na boia, né? Não, era uma alegria. No outro dia você chegava na escola, se riscasse um fogo perto das mãos, explodia, tanto de lavar peça na gasolina. E a gasolina antigamente era Seu pai soldava também? violenta. Meu pai soldava. Deixa eu contar uma coisa pra você. Uma vez eu fui trabalhar lá em Limeira de orelha, né? Meloso. Meloso é o que fica lá lavando peça, tá sempre melado de óleo. Aí o cara falou, vai soldar aqui, ó. Aí o cara falou, não olha. Aí mesmo fala, olha. Aí eu fui olhando aquele trem e falei, que engraçado, né, velho? Cara besta, pra que usar essa máscara aí? Dá de ver limpinho. Menino do céu. Senhora. E o engraçado Outro dia tá com os olhos inflamados e batata. Cortava Batatinha no olho. Batatinha no olho. A oficina mecânica é um aprendizado de vida muito bom. Por isso que eu acho que as pessoas, não digo as crianças, mas a juventude tinha que ter a experiência de trabalho, né, cara? Você aprende a trabalhar num ambiente que você fica ligeiro, veaco. Você vai ficar... Tesoura de cortar peneira. Como é que eles falam lá? Tesoura de cortar vidro. Máquina de desentupir fio. Máquina de desentupir Vai lá fio, na autoelétrica, lá na frente, lá pega uma máquina de desentupir fio. O caboclo vinha de lá com uma cambagem de C10 nas costas. Martelete de desamassar vidro. Putz, grilo, cara. Um dia o cara me fez trazer lá a carcaça do motor velho, 8 cavalos, 10 cavalos, sei lá. O inseto daquele, o guri, quase jogando a morrelha fora. Falei, esse aqui que é o martelete? Ele falou assim, bota aí. Aí passou 2 dias, falou, agora leva lá que eu já usei. Falei, mas cara, o cara nem usou, né? Martelete de desentortar vidro. Trollagem. Mas na informática também tem umas presepadas assim, viu? Não, então, hoje é outra história, não chega a fazer força. Mas vem cá, então até os 13 anos você trabalhou com seu pai? Trabalhei acho que até uns 15, 16 anos, né? E daí como é que você entrou pra esse mundo da informática aí? Na época, eu sempre gostei muito de tecnologia, assim, sabe? Mas eu não tinha muito conhecimento e na época eu consegui um curso de injeção eletrônica de carro. E aprendi a usar o MPFI, FI, esses carrinhos. Que ano era isso aí? Ano? Em que ano? Rapaz, isso aí eu acho que já tava lá próximo de 95, 94, eu não sei precisar o certo. Mas eu sei que eu já tava mexendo, tinha uns cursos da Alpha Test, fita cassete, e aí eu fui aprendendo a usar multímetro, né? Medir os componentes dos carros. Fazer o curtinho lá e tal. Né, cara? O cara que sabia passar um aparelho no carro. E aí eu fui ficando bom até no negócio, interessado. E naquela época eu comecei a ter essa desenvoltura. Foi quando eu conheci a informática. Né? Eu conheci a informática através de alguns amigos lá de Santa Maria, que já era um estúdio de DJs na época. Quem que era? Que era o Radamés. Né? Radamés não tem nada a ver com o Radamés Alves. Não, nada a ver. O Radamés Feijó, né? Foi um DJ da época. O Marcos Ferrari é muito amigo dele, inclusive. O Ferrari. Marcos Ferrari, é verdade. Muito amigo. Ele, o Thiago Bussic. Tinha um grupo bacana, o Dan Carrara. E aí foi. E tava na moda, né, cara? Esse negócio de DJ, né, cara? Os caras começaram a mixar.
Catava carriola, enchia, ia catando um toca-disco. Um tinha um toca-disco, outro tinha outra perna do toca-disco, outro tinha um mixer, o outro tinha os vinil. Aí o dia que faltava um, ninguém treinava. Quem explodiu nessa época foi DJ Celso, né? Celso. O Celso tava no auge, eu lembro porque eu trabalhava pro Itamar, lá pra Itamar Som. Sim. Eu era motorista lá e depois eu fui mexer com o caminhão. E o Itamar Som, o legal de tudo isso daí do Itamar ali, é que eles faziam Itamar, depois virou... Aí veio a Acústica, né? Que o Gerson separou do Itamar, montou a Acústica. Verdade. O Gerson montou a Acústica. Aí as lojas de som fazia cada um ali o CD personalizado. Sim. Aí, tipo, se o cara montava um som lá e comprava um CD com as melhores, e ali vinham as vinhetas, uns lances, aí começou a propagar e virou uma febre, cara, esse negócio de DJ. Aí você já tava nesse meio aí. Aí já tava no meio, né? E Eu lembro até que o Netinho, quantas vezes montou som lá no Itamar. montou no Itamar várias vezes. Também Depois foi com o Gerson. Foi na Saba também, lá com o Tifu, né? Montou a Saveiros lá. E nessa época eu já tava meio assim, inclinado para questões de tecnologia e fiquei mais fissurado pela questão do DJ, né? Começamos a tocar, começamos a fazer umas brincadeirinhas ali. Aí surgiu o Laboratório da Música. Foi quando eu aprendi a usar o SoundForge. Ó, nós estamos falando agora do segundo estágio da vida do Marcelo Costa, que é DJ Marcelo, ou Laboratório da Música. Se você algum dia ouvir um disco chamado aí, algum mix, Netinho Competition, até a Dona Betinha faleceu, você sabe disso? Faleceu, Dona Betinha faleceu. Que nada, Dona Betinha. Netinho, rumação nesta bosta. E hoje ainda tava falando com o Netinho. Que legal, velho. Ele me ligou hoje. Netinho, né? Ligou hoje. Depois nós vamos passar um trote pra ele, vamos ligar pra ele, encher o saco dele. Aí começou esse negócio aí, cara, de DJ, remixar e tal. Isso, comecei a tocar já na noite, fazer alguns eventos, né? Viajando com a galera aí. E de lá pra cá foi indo, né? Fui produzindo músicas, aí eu comecei a ganhar um pouco de conhecimento no meio, a galera começou... Porque você começa a adquirir um certo prestígio, know-how, a galera começa... Né? Conhecer teu trabalho. Vai compartilhando notícias, informação. Isso. E o CD na época, na época do Radanés, nós não tínhamos assim um CD, era fita e MD. Então a gente usava. O rolo, né? MD, cara. A gente usava MD para armazenar música. É verdade. E a fita a gente gravava, as fitinhas, o pessoal queria ouvir no carro. Você gravava um mixadinho lá, tal, na fita, e o cara gravava ao vivo, no caso, né? Passava pro cara e o cara. Saía feliz igual a égua com 2 potros. Saía no mundo aí com a fitona na mão. E, cara, era show de bola na época. Cara, você vê assim, nós estamos falando aqui de uma realidade que eu acredito que se algum desses mais novos aí estiver assistindo, não vai entender o que ribuliça era aquilo. Não vai, cara. Fita cassete, cara. E tinha um cuidado muito especial com a fita, né? Você não podia largar em cima do imã. Não, você não podia deixar nem no painel do carro, né? Não, virava lenda. Você largava no painel do carro, quando você chegava, parecia um pastel frito. Né? De queijo. De queijo. Tudo torto. Aí você começou, então, eu lembro dessa época aí, acho que foi nessa época aí... Você já estava bem consolidado já com o Netinho. Já pancada de CD, os negócios... A gente fez um trabalho bacana com ele, né? Gravamos vários CDs do Netinho. Gravamos CD ao vivo, inclusive. Hoje, ele me mandou aqui até um trecho de um CD ao vivo que eu gravei em Mirassol do Oeste. A gente gravava ao vivo mesmo. Era caseirão o sistema, né? Era bruto. Mas era ao vivo. Botava um microfone no meio do povo pendurado no telhado assim, cara, e tocava e pegava... E era desses aqui, não era frequencial, não. Não. Pensando que é um AKG com membrana de ouro, não era não, era o que vinha. Era o que vinha e depois só... pegava só o grito do povo só e depois ia montando por baixo, fazia um negocinho legal. As festas universitárias, porque na verdade rodava de tudo, né, cara? Rodava. Festa de rodeio, aí tinha campeonato de som. Campeonato de som. Tinha aquele kart lá na Vai Jogando lá que a galera usava pra... Que até apelidaram aquele trem de hipopótamo, né? Hoje é kart, nem sei se tem kart ainda lá. Tem kart ainda. É, né? A galera usava aquele ali pra... Nossa senhora. Pra dar uma... Como é que se fala? Ali era o point, né? Era o point. A moçada encontrava ali. Então tinham vários lugares, né? Na época que a gente tocava, principalmente. Por exemplo, Cristo Rei. Cara, Cristo Rei tinha vários lugares ali que juntava meia dúzia de gente lá, 2, 3 carros de som, em questão de meia hora tava
Forrado de gente. Aqui nós estamos falando da época vamos tentar lembrar aqui do módulo, né? A som tocada ali. Banda já foi a revolução, já nos anos 2000. Mas antes era... Como é que se fala, rapaz? Falou daquele módulo. Tinha um módulo bem famoso na época. Tinha o Banda, tinha o Pile Drive, AB2000. Esses já são mais modernos. Eu tô falando daqueles mais antigos ainda. Corsos. Comia uma bateria lerda. Não, então, tinha o AB2000, né? AB2000. A B2000 era o Netinho, quando ele começou o som automotivo, ele começou com alto-falante 6x9 e parece que ele colocava um AB1000 jogando o sinal dentro de um AB2000 para depois ir para alto-falante. Amplificando o sinal do toque CD para um, para depois para outro, para alto-falante. Era uma escala. Ué. E aí você viveu muito tempo, então, como DJ? Como DJ profissional. Depois de um tempo, eu comecei a fazer algumas edições para o Celso. Por conta da... Eu era, assim, bem safo no Soundforge, né? O DJ Celso, ele fazia o CD dele... era do DJ Celso, né? Ele não tinha esse negócio de ir pra empresa tal. Depois, ele começou a fazer para empresas, né? Tipo, Amplissom... como é que é? Zé Costa, esses negócios aí. Mas a maioria era DJ Celso. O Celso, ele sempre teve clientes, né? Ele não gravava um CD para lançar e se promover, não. A questão dele era financeira. O cliente chegava lá, preciso fazer um CD. O que você precisa? Disso. Ele metia os flashbacks, muito fazia dentro do gosto da pessoa e cobrava o preço dele, porque, modesta parte, o Celso sempre foi um excelente profissional aí na área de CDs, pelo feeling dele musical e pela... Eu tive a grata satisfação de conhecer ele. Ele é fera no flashback. Eu tive a grata satisfação de conhecer o DJ Celso no antigo Galpão, numa noite que fizeram lá de flashback, acho que foi a festa da Gazeta, se não me engano. E ele tá morando em Camboriú, né? Ele mora em Bombinhas, né? Bombinhas? Isso, tá morando em Bombinhas. Sempre falo com ele também. Uma vez ele veio pra cá, me ligou, falou: rapaz, eu preciso comer um peixe. Aí agilizamos um pacu lá, ele falou: seguinte, eu vou viajar pra tocar em tal lugar. Eu vou chegar tal dia, você me busca lá que eu vou vir comer esse peixe aqui. Você fala pra sua sogra preparar. E até hoje ele tá mexendo com isso? Até hoje ele mexe. Até hoje ele tá trabalhando com música, né? Mexendo com festas. Perdi o contato já tem um tempinho, né? Assim, mas sempre manda um WhatsApp. Não tenho sentado pra conversar com ele, né? Mais de boa. Marcelo, aí você viveu uns quantos anos nesse ramo da música? Porque quando eu te conheci em 99, você já tava fazendo por Netinho, aí começou a migrar pro sertanejo. Inclusive, quantos CD a gente gravou junto? Rapaz... Fomos par deles, eu não lembro. Foi bastante. Eu não lembro que teve uns negócios que era pro Netinho, outros que foi pra fora também. A gente tinha que gravar outro. Esse cara aqui colocou a vaca já foi pro brejo no pancadão. Putz, nem me lembra, cara. Nossa. Falei, tchau, o Carreiro já tinha morrido, com certeza tava revirando no túmulo. Escutou a música dele no pancadão, cara. Paulo e Daí Doido. Cara do céu, o que era aquilo, cara? Gravamos par de CD, Netinho Competition, volume 1, 2. Eu não lembro. Gravamos vários. Já tinha. Eu digo assim, no sertanejo, né? Eu gravei uns 5 ou 6 CD, você gravou mais. Não, acho que foi um pouco mais, porque a gente fez uns só de sertanejo mesmo, com vozes sua, com mensagens. E teve também pra uma galera, acho que Tangará da Serra, não sei pra quem mais que era lá. Foi. Vixe, nós gravamos bastante CD. Então, com certeza, você deve ter algum CD meu perdido por aí, quando eu falava DJ Marcelo, o laboratório da música. Quem que arrumou esse slogan pra você? Rapaz, isso aí na época tava uma febre, né? Era um DJ não sei quem, que era não sei da onde. Aí apareceu um Marcelinho, fábrica da música, inclusive em memória, né? Faleceu, tá com alguns meses aí, aqui na Várzea Grande. Não sabia. Aí teve DJ Mão Absoluto, DJ Mão. Cada um ia colocando... Zé Costa. Zé Costa, cara. O Zé Costa é Barraca dos Apaixonados. Barraca dos Apaixonados. Do Barraca do Pedrão. Pedrão, todo mundo achava que era um cara poderoso, né? Eu falei, deve ser assim o Optimus Prime, né? E os caras chegavam perto do Pedrão. Você que é o Pedrão da Barraca? Sério? Ô, Pedrão, um abraço pra você, cara. Ficava ali do lado do modelo. Do lado do modelo, hoje Comper, né? Hoje Comper, né? Comper. Pedrão sempre foi um cara muito receptivo, né? Eu tenho uma dívida de gratidão eterna com o Pedrão, da Barraca do Pedrão, porque quando a gente começou a fazer esse trabalho na Gazeta, até então,
Eu nem trabalhava na antena ainda. Você vê, em 98 eu comecei no rádio industrial, em 99 eu ainda fazia ali uns freelance ali pra antena, mas já tava lá trabalhando, né? O Leno era da antena. E quando foi em 2006, 2007, 2008, né? A partir de 2008, as mensagens, minha esposa deu a ideia de gravar com essas mensagens que a gente fala no rádio. E aí eu tive uma ideia assim, falei, bom, Yarrudim, vamos capitalizar Lebrim, mas tudo que judeu vê, judeu quer fazer dinheiro. E aí o judeu levou uma bençada, né, cara? O que eu vou falar aqui, você tem o direito ou não de acreditar, mas é um direito seu. Eu vou falar o que eu vivi com Deus. Eu sonhei, tive um sonho, né? Falei, bom, Deus, gostaria que o Senhor abençoasse essas mensagens, todo mundo pede, todo mundo quer. E se for da sua vontade, que dê certo. E eu tive um sonho, cara. Eu olhei uns 3 dias seguidos assim, Marcelo. E um belo dia, cara, eu sonhando, né? Eu já ia dormir de barriga vazia, que era pra não falar que eu tive interferência do sonho, porque tava com a barriga cheia. E eu dormi, acordei no meio do... Eu sonhei, né? No meio da noite ali, no momento. Eu vi uma voz que dizia, o CD vai ser um sucesso. E eu já tinha falado pra minha esposa, né? Tinha comprado... Tinha passado... Como era o nome daquele negócio? Era Lampadário e depois virou... Ali na... Como era o nome daquilo lá, irmão? Era Lampadário, ali na... Sempre foi Data Plus ali? De informática? Era Lampadário, Data Plus. Era Data Plus ali. Era não, né? Até hoje. Mas era Lampadário e virou Data Plus. Eu lembro até hoje, cara, eu comprei 250 CD, branco, né, virgem. Branco as costas ali e virgem. Pra gravar, eu comecei a gravar as mensagens, foi feita pelo DJ Marcos Ferrari, a mixagem. Ele pegou, limpou, depilou ali, tirou os negócios. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, né? Falei, ó, vamos gravar o CD, vamos vender. Se eu vender R$10 cada um, 250 já dá 2.500. Vamos fazer 1.000, dá pra ir pra praia, né? Pensei que é comigo. Mas já tava rodando o CD em casa mesmo, ali naquele trem bem tosco, né? Gravando no computadorzinho ali e tal. E aí eu tive o sonho, cara. Disse, ó, o CD vai ser um sucesso. Falei, amém. Só que não é pra vender nenhum. Eu falei, rapaz, arrumei confusão com o homem, né, cara? E agora? Acordei assim, falei, nega, minha esposa, eu falei, o negócio é o seguinte, eu sonhei, Deus vai abençoar o CD. Você pode não acreditar, eu tô falando o que eu vivi. Mas não é pra vender nenhum. Ela falou, então já vamos começar agora do ano esses três. Eu catei, falei, e agora, Deus? Todo mundo quer esse troço, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de comprar CD a R$1,50 cada CD que era. Se você comprasse acima de 500, saía para R$1. Eu não dou conta de comprar CD nesse preço para sair distribuindo, que daqui a pouco eu faturar no salário, aí vai ficar lá para trás. Aí eu pedi, rapaz, uma resposta para Deus e sonhei, cara. Eu sonhei que eu tava na feira do modelo ali do CPA, que era feira do CPA 2. E tinha um cara falando lá, um camelô vendendo DVD. Falei, DVD? Aí levei pro meu irmão apresentou pro Spielberg, que é o meu sobrinho. E eles fizeram em PowerPoint, né? Fizeram em PPS as imagens do DVD. E aí eu lembrei, falei, bom, falando em camelô, levei pro Pedrão, da barraca do Pedrão, falei, Pedrão, tá aqui, ó. Não tem custo nenhum, tá? As pessoas querem o CD de mensagem, você põe aí, vende a R$1 cada CD desse daí, acho que só pra você tirar mesmo o valor da cópia, como eles faziam em grande quantidade. Falei, eu vou anunciar na rádio. Ainda falaram, você é candidato a alguma coisa? Eu falei, não. Tô concorrendo, né, um cargo, se Deus permitir, que eu entre no céu. Mas do contrário também, se ele falar que não, nós vamos ter que entender e mudar a nossa vida. Resumindo, foi assim que começou a história dos CDs das mensagens, né, que eu dei essa guinada. Até então eu tinha gravado muita coisa e de lá pra cá não gravei mais nada, só as mensagens. Então, provavelmente, se você ver algum CD com a minha voz aí, vai ter aí uns, no mínimo, 18 anos. Pelo menos verdade 18 mesmo, anos. Verdade mesmo. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. E o Pedrão, cara. O Pedrão foi um dos grandes divulgadores. O Pedrão distribuiu o CD para meio mundo aí, a barraca do Pedrão. Então, só parei um pouquinho aqui, Marcelo, a nossa prosa, para deixar esse adendo aí e dizer também que você faz parte dessa história aí. Nós não gravamos nenhum CD de forma, como é que se diz? Devocional. Não. Mas hoje que somos livres e de bom costume, dá para trabalhar alguma coisa nesse sentido. Podemos estar trabalhando alguma coisa nesse sentido, sim. E aí, então, Marcelo, você ficou até que ano como DJ? Eu acho que eu fiquei próximo de 2004.
Até uma história engraçada, né? Que eu tinha uma viagem com o Netinho pra Sinop. Ou pra Tangará, não me recordo qual que era. E eu ia de carona com alguém. E eu tinha que entregar um CD pro Macaxeira. E eu passei a madrugada inteira, cara. Boa, nem lembrava mais do Macaxeira. Passei a madrugada inteira gravando esse CD do Macaxeira, que era pra esse campeonato. Quando eu terminei o CD, que eu entreguei pro Macaxeira, os caras já estavam saindo pra ir pra lá. E eu não tinha tomado banho, não tinha pegado roupa, não tinha pego nada e tava tudo. Eu falei, bicho, quer saber? Então pega e vai. Eu não vou mais nesse trem, não. Eu tava já no limite da vida, assim, das coisas, sabe? E eu falei, não. Fadigado. Fadigado. E eu já estava namorando com a minha esposa atual hoje, né? Fran, né? Com a Fran. E aí um dia eu fui e nós nos casamos logo em seguida, né? Pouco tempo ali após nós nos casamos. E eu continuei gravando umas coisas. Já não estava mais trabalhando com o Netinho. Mas gravava para mercado, gravava umas propagandas, né? Aí você fazia rádio interna, então. Rapaz, quando eu lembrava de gravação para mercado, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era abóbora cabotiã. 69 centavos o quilo. Eu falei, mas não é possível, cara. Isso deve ser plantado de uma forma absurda. Ou cara. manjar dos deuses ou chama, né? Pra chamar preço. Porque dá muito e é barato e não pudesse. Não. Tinha um mercado lá perto do bairro, lá, acho que era. Não sei se eu posso falar o nome, Pode. acho que nem existe, mas era Compre Fácil, né? Aí chegava o cara da propaganda lá, me dava o papel, olhava. Primeiro nome da lista: promoção de terça-feira, abóbora cabotiã. Venha ver, dona Maria. Traga o balde e a bacia. Mas todo dia, rapaz. Chegava a propaganda lá, tinha a tal da abóbora cabotiã na propaganda. Eu falei, moço do céu, eu não Você aguentava comeu mais gravar aquilo? isso. Rapaz, eu confesso assim, eu gosto até de comer abóbora, mas depende do jeito que é preparado, né? Essa cabotinha Não, nunca comi, acho que eu nunca comi cabotiã. tomou foi nojo, só de falar, né? Nossa senhora. É igual chuchu, cara. Então, eu não assim, gosto nem de ver. E eu conheço gente que compra chuchu, cara, você acredita? Tá louco. Então, olha só, aí eu peguei e eu larguei nessa da propaganda. Né, velho? Eu comecei a pegar umas festinhas. Só pra você entender. Você tá achando que era uma fortuna gravar isso? Era 30 pila, 30 não, pila, cara. 30 pila. De 40 conto no máximo. 30, era barato, cara. E aí, eu acho que não pagava a energia, né? A energia era um negócio que o dono da casa é que pagava, né? Porque o cara, o que ele recebia, ele não pagava nem as contas na propaganda. Nossa, era... Trocar a figurinha. Era algo... Né, o único cara que eu conheço que sobrevive bem de propaganda, que ele é um cara que administra muito as coisas com relação a isso, é o Carlão. Que é lá do estúdio Rave, lá de Santa Isabel. O Carlão, ele é um cara que ele administra muito bem essas questões. Ele tem um estúdio bom, tem a propaganda, olha, dois carros Marcelo, de propaganda. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Eu gravei muita propaganda de mercado, mas dos meus clientes. Porque o que eu fazia? Eu agregava a rádio, né? Até então já estava na rádio antena. Sim, então, sim. eu vendia uma propaganda para o cliente, aí, né, no rádio, automaticamente era como se fosse um bônus, mas não era de graça, não, entendeu? Eu oferecia para ele o serviço da propaganda e pagava. Então, outra coisa, eu fiz muito carro de som. Muito carro de som. Bastante mesmo. E eu sempre cobrava um preço, tipo assim, os caras cobravam 12, 13 reais a hora do carro de som. Naquela época, eu já cobrava 20. Ah, mas tá caro. Eu falei, amigo, o negócio é o seguinte, eu vou rodar para você. Eu tinha uma Fiorino, você lembra, né? A verde é uma verde? Não, a Fiorino era a prata. Depois da Fiorino veio a S10, e daí depois eu desinterei minha família com a Dakota. Ali eu falava assim, nossa, até Deus, cara. Eu lembro dela. Essa Dakota estacionou muito lá naquele estúdio lá, mesmo. Nossa senhora. Não, o trem é coisa feia. Mas tem mandado. E aí, rapaz, ela queimou a junta de cabeçote, tive que vender a Falco pra comprar a junta de cabeçote. A Falco que tinha um pé de... Era a mosca branca do zóio azul com a unha do pé esquerda, dedinho pintada de vermelho. Tinha que ser daquela lá, junta. Nossa, Deus. E então, tipo assim, eu cobrava um valor agregado maior, só que a gente rodava, cara.
Falava, ó, mercado tal ali, vamos lá, o finado Cícero, né, cara? Grande Cícero, o mercado no Copa Mil foi um dos primeiros clientes meus, né, cara? Ivanor Piran, quero mandar um tríplice fraternal abraço a Ivanor Piran, Mercado Prata, cara, rodei pra ele. Ivanor é gente boa demais. Falei, não, roda aqui um pouquinho. O pessoal, finado Renatinho da rede Serve Mais, você lembra? Dia a dia. Dia a dia. Perdão, dia a dia. Finado Renatinho, então. Foram pessoas que eu rodei propaganda pra eles e funcionou a propaganda. Só que, tipo assim, falava, ó, eu tenho uma proposta, eu vou gravar propaganda, eu vou rodar, é R$ 20 a hora. Se não vir ninguém aqui, você não precisa pagar também, não. Porque era rodado. Os caras cobravam 13, mas o cara. Eu não tô falando ninguém aqui, eu tô falando do que eu vi. E o cara que fez isso, ele não foi pra frente. O cara, ele saía com o carro aqui, parava lá e ficava debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore. Aí não dava retorno pro cliente, cara. Não funciona assim, né? Então a gente tem que entender que não é o dono que tá vendo, era Deus, cara. Exatamente. Então, e aí o que aconteceu? Os caras de mercado, eles pagavam uma mixaria porque você não tinha o carro, né? Você só era a voz. Era só gravação de estúdio, né? Então a gente acabava ficando meio um pouco E tinha um limitado monte. nisso, Aí né? o cara também não escolhia um padrão de qualidade. Eu lembro, as propagandas suas eram muito boas, bem elaborada, bem editada. Eu gravei uma vez O cara vai fazer de qualquer jeito, não tava nem aí. Eu gravei uma vez fiz até um trabalho de marketing, né? De criação pro pessoal da Planetário uma vez. Eu lembro bem que você bacana, oferecia foi esse pra serviço, a rádio, Planetário Motos, que era a concessionária Honda. É isso. Honda. Então, eu sei que numa dessa... Foi lá que você comprou a Kawasaki? Não foi lá. A Kawasaki foi lá na Shinerai. Meu Deus do céu! Mandar um abraço Mulher pro que meu quer- amigo Fábio Luiz aí, né? Que foi o diretor lá. Uma mulher que chama um homem de vida. Moto da marca Shinerai, você Shinerai. pode abrir fuga. Aquilo pegava fogo mesmo. Deus livre. Desinterava a família. Eu sei que nessa história das propagandas, e eu ainda estava fazendo alguns eventos, só que eu passava a noite gravando CD. E um belo dia eu acordei cedo e o meu quarto, eu morava com sogro, né? Sogro, sogra, né? A esposa ia trabalhar e eu passava a madrugada gravando. Acordei cedo, quando eu cheguei na sala, tava um monte de parente me olhando com o olho regalado. Oh, esse aí que é seu genro? Ah, esse é meu genro, trabalha à noite gravando, né? É DJ. Aí eu vi na feição dos familiares que, tipo assim, poxa, né? Eu podia estar trabalhando, né? E você não trabalha, não? Você Apesar só foi- que DJ, como se DJ não fosse trabalho. Mas pergunta, e você não trabalha, não? É só isso? Pois é, tipo assim, eu vi que rolou um desprezo ali, né? O nojo. Mas eu parei pra pensar assim um pouco, falei, cara, eu acho que eu precisava mudar alguma coisa na minha vida. Dá um up. Precisava, não digo dar um up, né? Tem pessoas Mas que sprintar, né, conquistam. cara? A gente precisa acordar pra vida. Sim. Tem pessoas que conquistam com aquela carreira com o que gosta. Acham o veio, vamos dizer assim, do negócio. Tem DJ que ganha dinheiro. Tem DJ que é bem sucedido. Ao mesmo tempo, tem aqueles que não conseguem achar o teu espaço no mercado. E eu não tinha, eu não conseguia. Eu vi que não era a minha área ali, vamos dizer assim. Ô, Falei, não, Marcelo. virar a chave, né? Tem um momento na nossa... perfeitamente. Você Vamos falou virar a tudo. chave. Vamos virar a chave. Tem um momento na sua vida que você vai ter que sprintar. Sim. O que é o sprint? Você tá correndo, pá, vai ter aquele momento ali que você vai ter que acelerar e aí é que tá. Não é toda hora que você vai meter ox, né? Como é que se fala ali? É nitro, né? Não. Como é os, né? Que se diz, é? o Nitrox. Ox é a droga, por querido Deus Pai. É nitro. Vai ter um momento na sua vida que você vai ter que injetar nitro no Vai. combustível. E aí? Não é toda hora, porque... E você precisa saber. Então, o feeling foi aí. Aí, essa parte da história é bem interessante, porque quando eu saí, naquele dia que eu parei com a música, com o DJ e tal, eu falei, vou procurar emprego. Peguei uma bizinha. Vou procurar emprego, como se aquilo não fosse. Peguei uma bizinha. Vou mudar outro Não, rumo. vou sair, vou procurar um emprego, vou procurar outros ares, né? Peguei a bizinha da esposa e saí de motinha. Passando na 24 de outubro, eu vi uma empresa assim, Omni Computadores e Serviços. Falei, vou entrar aqui. Como? Omni Computadores e Serviços. A Omni. Vou entrar aqui. Entrei, aí uma conhecida na recepção, deixei um currículo. Ela falou, vem tal hora aí que o dono vai estar aí. Aí eu fui lá, fui recebido pelo dono, né? E ele falou, não, beleza, vem aí, vamos trabalhar. Fui lá, cheguei lá, era próximo do meio-dia, horário combinado, entrei, resolvi umas coisas na assistência técnica que tinha.
Ele olhou, resolveu, poxa, legal. O pessoal Fez tava um bem e teste tal, ali. né? Fez um teste. Alguns meses depois eu fui passado para gerente de assistência Ó, da empresa. então E já engajou ali mesmo. engajei ele mesmo. E o Gilmar, né, que era o proprietário na época, livre de bons costumes, excelente. O cara tem um amor, uma paixão muito grande, porque ele participou da formação do meu caráter. Posso falar dessa forma, porque Desbastou a pedra bruta. foi a partir dali que eu tive... foi através da pessoa dele que eu comecei Enxergar a luz. enxergar um formato diferente de vida, né? Uma postura diferente, um novo jeito de levar as coisas, de cuidar das coisas. E saber que você não tá sozinho, né, cara? Porque você Sim. tem uma esposa que já tinha atrás Claro, ali. Pô, claro. e aí? Sempre me apoiou. Mesmo nas Atrás não, eu digo assim. Até na sua vida, você olhando ali, você já vai ver que Sim, você tem. minha Mano. esposa, ela sempre me apoiou. Até fazendo cagada, ela me apoiava. Nem que depois acerta só os dois. Depois Mas ela agora, veio, eu não falei, tá vendo? É padrão. Padre normal. E aí, nisso, eu trabalhei nessa empresa por um bom tempo, né? Tive a oportunidade ali de rever um grande amigo, que até hoje é um parceiro muito grande que eu tenho, que é o Maurício. Foi gerente nessa empresa também, voltou como gerente. Eu saí, fui para a Honda. Da Honda eu montei uma outra empresa, trabalhei sozinho depois de um bom tempo. Tudo hoje, isso na informática. Tudo isso na informática. E hoje, em 2018, eu comprei a Omni, que passou a ser Center9. Ou seja, hoje eu sou o dono da empresa que me empregou há anos atrás. Que me deu a massa, oportunidade de. Então, realmente, de você crescer. startou na sua vida aquele Eu dia. startei naquele dia. Eita, Aquele dia você foi. injetou nitro no... Exatamente. Falei, não, Aí a pergunta que eu te faço hoje: você é o que nasceu pra ser ou tá sendo o que dá pra ser? Eu acho que eu sou o que eu nasci pra ser. Perfeitamente. Eu ia Sou o que eu falar nasci isso pra aí. ser. Você é bom no que faz. Cara. Bom, Não, pelo eu tô menos falando como cliente. Sim, como cliente, sim, né? Eu tô falando como cliente. Ele é bom. Ele é bom no que faz. Então, a gente procura... A tecnologia, ela exige atualização diária. Você sabe uma coisa que eu gosto de você, Marcelo? Não tô jogando confete aqui, não. Independente da nossa amizade de mais de 25 anos, eu conheci o Marcelo, nós éramos quebrados. Nossa Senhora. Quebrados não, desintegrados, né? A rede social. Tem que falar das redes sociais aqui. Mas só concluir esse raciocínio aqui. O Marcelo, ele é detalhista. Ele vai fazer um negócio bem feito, com excelência. Né? Às vezes, você percebe, pode até levar para o prejuízo, mas vai sair bem feito. Sim, Que que cliente ser satisfeito, Não, lá tem na que frente fazer- o retorno é certo. Tem Então, que fazer hoje qualquer tipo de trabalho que você vai realizar, principalmente na área de infraestrutura de rede, você tem um padrão para executar. não, mas parabéns. Fugir cara. disso Você- é problema. Você verdadeiramente é livre de bom costume. Vamos falar aqui das nossas redes sociais. Você que está entrando agora aqui, está acompanhando a gente. Estou batendo um papo aqui com... eu falo de DJ Marcelo... Marcelo Costa, o que você quer que eu chame? Marcelo Silva. Marcelo Silva. Marcelo Silva. O Souza Costa eu peguei era da... o pseudônimo do meu tio. Souza Costa eu peguei da esposa. Ah, é? Quando eu casei, eu aumentei o nome. Tava muito curto. Ó, então tá aqui, ó, Marcelo Silva, ex-DJ Marcelo, ele nem gosta muito que fala. Tem que deixar, cara, eu acho legal isso aí. Hoje eu já tô mais conformado, né? Não, faz parte da vida. Então a gente tá aí no nosso Instagram, siga-nos no nosso Instagram Modelão da Roça, tem o TikTok que você tá vendo aqui e também o nosso canal no YouTube, é importantíssimo, sei lá, começar a seguir, para você receber as notificações e acompanhar aqui os nossos bate-papos aí. Estamos aqui falando com Marcelo Silva, empresário da Center9, um cara que chegou um momento da vida dele, que eu acredito que deve servir para todo mundo. Tem uma hora... Você estava com quantos anos, Marcelo, aí? Hoje eu tô com 41. Não, naquela época. Naquela época eu acho que eu tinha... Se for na época que eu comecei os trabalhos, uns 22, 24 anos por aí. Era? 22 anos. 22 anos. Então, o que acontece? A cada 7 anos, a gente muda de fase. Sabia disso? A cada 7 anos, a nossa cabeça ela vai mudando, né? Até os 7 anos, seus pais são heróis. Até os 14, você descobre que eles não são heróis assim. Já começa a descobrir os defeitos dele. Vai trabalhar em cima daquilo. Ou é daí que vai sair os bloqueios pro resto da sua vida. E aí, dos 14, dos 15 aos 21 anos, você começa a entender que, bom, dependendo do nível,
Aí você fala assim, ou eu mudo de vida, ou então eu vou virar um nada. Sim. E a partir dos 22 até os 28 anos, né? Quando a gente chega ali no quarto estágio da nossa vida, quando conclui, passou dali para os 35, aí você fala assim, não, realmente eu tô maduro. Hoje a visão que você tem do mundo, se voltasse, que eu já vi muita gente falar isso dentro desse conceito, que a gente acompanha o comportamento das pessoas, muita gente diz assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, eu faria diferente. Não faria. Verdade. Você não faria. Você faria tudo de novo. Você só chegou a essa linha de raciocínio justamente pelas besteiras que você fez e as escolhas equivocadas. Porque eu tenho certeza que alguém disse para você, não faz que vai dar errado. Mas ainda assim, oxalá que aprendêssemos com os erros alheios. Mas nem sempre é assim. A gente precisa ter hora, saber se a água da piscina está gelada e vai lá dar um mergulhão. Mas o casamento tá top com a cunhada lá, tá de boa. Graças a Deus, a família é maravilhosa. Meu filho também é um garoto de 10 anos de idade, excelente, muito educado. Vocês vieram ter filho bastante tempo depois, né? Bastante tempo depois. Quase 10 anos de casado, né? Nós estamos com 17 anos já. 7 anos. 7 anos casados. Ela formou, né? Ela é formada, ela é contadora, né? Eu lembro. Que você traz. Foi um projeto que a gente iniciou na época. Falei para ela, olha, a gente precisa estudar, porque hoje em dia o cara precisa ter uma formação, né? O mercado pede isso, né? Não é fácil. E ela... não dá pra viver de brisa, nem da sorte, né, cara? Tem que então ela passou 5 anos estudando, se formou, e quando ela se formou, no ano seguinte eu entrei. 3 anos depois eu me formei, fiz um tecnólogo em redes, né? Que aprimorou um pouco mais. Eu vou tomar a liberdade aqui de contar. Ela se formou tem quantos anos? Tem uns 10 anos já, quase, né? Que o quê? Ela se formou tem quanto tempo? A Fran, até uns 5 anos. 5, 6 anos por aí. 6 anos, isso. Eu lembro, foi mais ou menos nessa época que eu tava estreando na televisão. Sim, verdade. E eu cheguei um dia na casa do Marcelo e você tava cuidando do nenenzinho de vocês. Sim. Eu falei assim, cadê a esposa? Ele falou, ela tá estudando. Enquanto ela estuda, eu vou cuidar, que depois que ela terminar, eu vou continuar. Então, exatamente. Cara, eu achei muito massa isso daí, porque vocês têm uma parceria, uma sintonia, e ninguém de fora sabe o que realmente acontece na vida do casal. Então, parabéns, cara, por essa cumplicidade, por acreditar na sua companheira, por ela acreditar em você também, né? Porque os dois investiram tempo e dinheiro um no outro, né, cara? E ela acreditou mais em você do que você nela, né? Porque ela te conheceu como DJ. Te levou pra morar dentro da casa dela e aí a família não falou nada, né? Não, cara. Mas pra quem basta um bom entendedor, o risco é Francisco, né? E hoje, os pais da minha esposa, eu tenho eles como um segundo pai e mãe, porque são pessoas que convivo até mais do que meus pais em si, até porque moramos mais próximos. E sempre muito prestativo, busca meu filho, ajuda, sempre ali em prontidão para nos ajudar no que a gente precisar. Não só a gente, mas todos os filhos deles, né? Então, tenho uma gratidão muito grande pela família da minha esposa inteira. Que legal, Marcelo. O nome disso é valor moral, né, cara? É o que a gente aprende, né? Sim. Os valores morais, éticos e eclesiásticos. O homem nunca pode deixar perder isso daí. Família é tudo, é a base, né? A família é a base. O que eu vou falar aqui vai dar polêmica, que eu sei disso, né? Já vou falar logo aqui. Porque tem sempre um mimizento ali que vai se doer, mas não é problema meu, é seu. Tem uma metáfora não, isso é um fato verídico, né? Eu tô falando aqui, porque você disse do seu casamento, o que eu admiro muito, respeito a tudo. Eu amo a minha esposa, se eu tivesse que casar com ela mil vezes eu casaria, porque através daquela mulher ali que a minha vida mudou. Não que ela foi lá e falou, não, eu simplesmente falei, não, eu tenho responsabilidade ou não. Mas conta a história que um empresário, né, dono de uma rede, já até falecido, mas dono de uma rede de lojas, convidou ali os seus maiores gerentes, os melhores, né, os top of mind ali, e fizeram um evento no Nordeste, foram lá para um resort. E convidou, naquele resort ali, deram um treinamento, o encerramento seria no domingo, né? Na hora do almoço ali, tava fechado com chave de ouro. Porém, chegaram na sexta-feira, no sábado à noite, alguém teve a satânica ideia de convidar, né, o senhor da companhia para que fossem a uma festinha para se divertir. Alguém chegou lá, vamos lá, senhor presidente.
Nós temos ali algumas garotas disponíveis e a parte do senhor a gente banca. Ele contou assim, tinha uns 12, 10 ou 12 mais ou menos, não todos, é claro. Aí ele disse, não, eu não vou, porque primeiro eu tenho que dormir, a minha idade já não me favorece isso e eu estou bem cansado. E não, mas vão lá, se divirtam. E foram. No outro dia, um pouco antes de encerrar, ele falou assim, ontem eu recebi um convite de uma galera aqui, uma moçada que montou um grupo aqui, foram se divertir, inclusive me convidaram, porque tinha algumas garotas lá para prestar serviços, né? Quem foram? A galera toda garbosa levantou a mão. Fui por gentileza, chega até aqui à frente. Chegar na frente, ele falou, ó, eu queria entender, né? Vocês são casados? Todos casados. Ele falou assim, então, se a sua esposa te deu filhos, se a sua esposa que te ama, se a sua esposa confiou a vida em dormir ao seu lado, na primeira oportunidade que teve de sair do lado dela, você traiu, imagine eu que só pago o seu salário no final do mês. Estou desligando vocês, os senhores. Se quiserem ter a dignidade de contar às vossas esposas a razão pela qual estão sendo desligados da empresa, seria uma forma de resgatar e mostrar que tem um mínimo de caráter. Se não, conte a história que quiser. Então, a moral da história é, o cara que trai a mulher, ele vai trair qualquer um, cara. Porque casamento é uma coisa abençoada por Deus. Um dia, minha esposa, a gente conversando em 2008, ela cismou porque eu tinha recebido um e-mail, eu disse, o meu compromisso não é com você. Eu assumi um compromisso com Deus. Então, o homem, quando casa, Deus fez lá macho e fêmea, para casar os dois, homem e mulher. O compromisso que você assumiu é com Deus. Quando você trai, não é a mulher, você está traindo é Deus. Entendeu? Então, parabéns aí, cara. Parabéns por essa postura aí, esse posicionamento aí. E esse exemplo. A gente tem que cuidar, resguardar a família, proteger. Eu acho que isso faz parte da proteção da família. O homem em si só, como nós mesmos costumamos dizer, é uma pedra bruta, nós precisamos sempre lapidar a nossa pessoa para que não só a gente tenha benefícios com isso, mas também todos aqueles que estão próximos. A família é a base de tudo, cara. Sim. É dentro da sua casa ali, ó. Então você tem que aprender a edificar templos às virtudes, cavar masmorras aos vícios. Submeter as vontades e vencer as paixões. Do contrário, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum na vida. Verdade. Falando nisso, um abraço pro nosso irmão Elmo Weiner, lá do Curió. Elmo, cara. Não, 3, né? 3. Eu chamei ele, ou o Guga, ou o seu Ireno. Qualquer um dos 3. Mas ali ficaram de resolver, decidir se vai vir aqui ou não. Marcelo, eu fiquei feliz, cara, de receber você aqui, porque eu conheço a sua história, sei da sua garra, sei o quanto você é trabalhador, cara. Fico feliz de saber que a sua empresa tá atendendo aí. Hoje você tem um nicho de mercado muito bom, né, cara? Hoje, você tem uma gama de clientes aí. Sim, hoje a Center 9 ela tá atendendo clientes no Brasil inteiro. No Brasil? No Brasil inteiro. Que legal, cara. Nós temos clientes hoje aí Brasília, Palmas, nós temos em Campinas, Florianópolis, temos também em Uberlândia, temos cliente no Rio de Janeiro, Vassouras, Paracambi, Japeri. Temos cliente em vários lugares no Brasil, graças a Deus. Nossa empresa, nosso case está crescendo, né, de clientes. Sem contar também que nós temos um novo case na Center 9, que é o Infotime, né? Infotime é... Traduz isso aí para quem está em casa. O Infotime, ele é um gerenciamento de serviços de telão e som de estádios de futebol para eventos esportivos, verdade, né? Você estava mexendo uma época na arena, Isso, né? então nós fazemos hoje a Infotime dos jogos do Cuiabá, né? Operação de telão, operação de som. Então quem for lá no estádio assistir o jogo do Cuiabá... A parte de áudio do telão, de som, as músicas, o protocolo do jogo, o hino nacional, tudo isso aí acontece conosco lá. Que hora que você dorme, homem? Rapaz, a gente trabalha bastante, cara. Hoje, graças a Deus, eu acho que o mérito maior do homem, né, o prazer maior que eu sinto hoje de estar trabalhando, de ter a Center 9, é o fato de que a gente está sempre ocupado. Por exemplo, amanhã eu estou indo para Ponte de Lacerda atender cliente. O tempo todo. Já tem viagem para Rondonópolis, tem viagem para Chapada dos Guimarães. O tempo todo corrido.
Mas aproveita a vida também, né? Aproveita. Tem que aproveitar, né? A gente tem que separar um tempinho pra nós, né? Não tem como. Se você não resguardar um tempinho pra você fica doido, cara. Maravilha. Só trabalho não... Estamos aqui batendo papo com o Marcelo Silva, mais uma vez, falar das nossas redes sociais aí. Tem o Instagram, tá? Modelão da Roça. O TikTok, tá aí, ó. E o YouTube. Inscreva-se no YouTube aí. Vai lá, clica, aciona o sininho. Se você até aí no Spotify também, tá? Você pode acompanhar o podcast Modelão da Roça pelo Spotify. Às vezes aí o Faber, né? O Faber falou pra nós, Arizona, eu gosto de acompanhar no Spotify, porque coloca ali, vai no trânsito, dirigindo e ouvindo, né, de boa ali no Bluetooth do carro. Marcelo, nosso tempo já tá acabando, cara. Eu vou falar a verdade pra você, se fosse puxar aqui pra nós prosseguir, ainda ia conversar muito tempo na vida ali ainda. Eu quero que você olhe pra aquela câmera ali, manda seu recado, seu abraço e deixa aí sua mensagem, cara. Eu trouxe você aqui justamente porque eu sei quem é você, sei do seu exemplo de vida, da guinada que você deu, porque não se conformou, que a gente não pode se conformar. Não, de forma alguma. Não pode se entregar, né? Não. A gente morre em pé, mas não ajoelha, né? Exatamente. E se ajoelhar, só pro Altíssimo. Bom, eu acho que agradecer pelo convite. Eu sempre prestigiei estar próximo deste grande homem que é o Arizona. Você é um cara, um exemplo de pessoa e sempre contribuiu muito para com os irmãos, para com os amigos. Isso é muito importante. E eu sempre me espelhei em você. Posso falar como conhecedor de causa mesmo. Porque o Arizona sempre foi um cara maravilhoso, sempre esteve ao nosso lado aí, sempre nos ajudou no que podia. Agradecer também aos seus telespectadores aí do Modelão da Roça. E agradecer, obrigado. Por nada, Marcelo. A esposa aí, um abraço para minha esposa, um abraço para todos os nossos amigos e toda a galera que está acompanhando o seu podcast. Muito sucesso para você. Para nós todos, Marcelo. Para nós todos. Brigadão. Podcast Modelão da Roça para você que saiu da roça, mas a roça não saiu de você. Todos os dias ali na Rádio Gazeta, nós fazemos essas mensagens. E o intuito dessas mensagens não é, nunca foi e jamais será mudar a religião de quem quer que seja. Domingo eu estava ouvindo Pablo Marçal, que eu sou fã demais desse camarada, e ele falou uma coisa ali que me chamou bastante atenção. Às vezes a gente passa por um momento de tribulação na vida, principalmente quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, a gente arruma umas tretas esquisitas com o capeta, sabe? Né? O inimigo, ele não alisa não, filho. Ele vem, mas vem com tudo. E é uma coisa interessante, o dia que a sua vida tiver 100%, você fica esperto. Se não tiver problema nenhum, você abre do olho, porque vem coisa esquisita. Mas o dia que você estiver levando uma burdoada toda hora, significa, Deus, eu estou no caminho certo. E por incrível que pareça, quando você estiver trabalhando, fazendo a sua obrigação, que é produzir e prover ali o sustento, né, para você, para sua família, você tem que entender o seguinte: em todas as áreas da nossa vida, seja no campo emocional, espiritual, profissional, sempre vai ter ali o contra, sempre vai ter o vento contrário. E eu agradeço a Deus. Aprendi a entender o significado disso aí. Por quê? Porque você já andou de embarcação. Sempre quando você vai ancorar uma embarcação, você nunca vai a favor da correnteza. Você vai, faz a manobra e vem contra a correnteza, que é para você ter melhor controle. Quando você pula de paraquedas, se a pessoa não tivesse a resistência do ar, do vento ali, senão não ia encher a lona, como é que você ia voar? Como é que você ia decolar com o avião? O avião, para decolar, ele precisa de um vento contrário para pegar empuxo. É aquilo que te manda, que vem contra, que te manda para cima. Então, tudo aquilo que se opõe, que vem contra, na verdade, só serve para pôr para cima. Então, obrigado, Deus, pela oportunidade de ter a capacidade de falar o seu nome e de poder dar testemunho da sua existência. Obrigado a você que, na maioria das vezes, não compreende o que falamos. Eu conheço pessoas que ficaram ali revoltadas com o que eu disse e, depois de muito tempo, chegaram à conclusão e voltaram de novo. Quem salva é Cristo. Nós só somos meros mensageiros. Reflita sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e não se esqueça, cada escolha tem uma consequência. Um grande abraço, até a semana que vem, se esse mesmo Deus assim nos permitir. Aô! Tchá, tchá, tchá! Podcast Modelão da Roça.